Cara, se eu não me engano, tem mais ou menos uma semana e meia que um colega meu, aqueles que frequentam igreja, sabe? Igrejona mesmo. Aquelas igrejas gigantes de bairro. Ele disse algo tipo assim: Ô, qual é, mané? Tu começou fazendo vídeo na internet aí, mas tu sabe falar de morte, maldição e dessa porra desse abismo aí. Para com isso aí, mano. Isso aí não é de Deus não, mano. Isso é doido. E aí, tipo, eu pensei por um tempinho, depois de dar uma ignoradaça de uma semana e meia nele. E aí eu parei pra pensar enquanto tomava meu cafezinho. E também depois de dar uma ignoradaça de uma semana e meia nele. Que tipo, puta merda, cara. Não é que é verdade? E se a gente parar pra pensar, o nosso querido mangá de aventuras fofinhas e bonitinhas é praticamente isso, cara. Ele se resume a isso: morte, maldição, mas também tem muita riqueza de fauna e flora, e ainda por cima tem muita aventura. Fora que os personagens, eles te envolvem de um jeito que deixa até o coração quentinho. Disso eu tô mentindo. Então eu, com a minha super mente cheia de criatividade, é óbvio que eu tô sendo irônico aqui, tá? Eu ficasse alguma coisa bonita que dê pra poder falar a respeito dos efeitos contrários a esse tipo de coisa bizarra que acontece no abismo. E bem, olha só, nós temos a bênção do abismo. Tá, eu sei que não é algo que dê pra se encaixar nessa definição de bonito. Afinal de contas, o processo para se alcançar isso aqui é um tanto quanto assustador e bizarro. Vocês mesmos viram isso acontecendo com a Mitty lá na primeira temporada ou nas maravilhosas páginas do mangá. Então eu pensei, tipo, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas cara, sendo bem sincero com vocês, quando eu armo pra poder fazer um vídeo aqui, eu sempre procuro informação no mangá, sempre mesmo. Afinal de contas eu compro essa bagaça. De vez em quando eu dou algumas pesquisadas na Wiki, ou então eu vejo no Reddit. Mas o povo lá fala mais abobrinha do que é verdade mesmo. Falar sobre a benção do abismo em si é uma coisa bem complicada, já que a gente tem muita pouca informação sobre isso. Ou melhor, quase nada mesmo. Beleza, temos a Nanate ali, e ela é o resultado da benção. Mas bora mudar um pouco a forma de pensar. Imagina que isso tudo aqui é tipo uma equação simples. Se lembra daquelas contas que envolvem letras? Basicamente, temos o x mais o y igual a Nanashi. Eu devo estar explicando muito mal, mas enfim, cara. Bora lá. Sacar a ideia do que eu tô querendo passar? Digamos que a Nanashi seja a soma disso tudo. Mas ainda assim temos duas incógnitas que mal dá pra poder responder por causa da falta absurda de informação que a gente tem sobre o assunto. Porém, não quer dizer que não dê pra poder falar algo sobre ou então meter um palpite meu ali no meio. Quer dizer, temos poucas informações e dá pra aproveitar isso ainda. O que a gente tem até agora é tudo que foi mostrado naquele belíssimo filme do Dawn of the Deep Soul, que conta o arco de passagem do Idlefront. Aliás, peraí. Como é que fala o nome dessa praga, velho? Pelo amor de Deus. Tem horas que eu acho Idlefront e em alguns lugares eu acho Idlefront. Dane-se, não é o foco do vídeo mesmo. Enfim, voltando a falar das lacunas de informação que ainda não temos, é justamente por causa que o próprio Akihito posta 3 a 4 capítulos por ano. E se não for menos, né? Então até você aí, tu que tá me escutando agora, se tu jogar no Google ou no Reddit, tu vai achar muito pouco sobre o assunto, cara. Porém, é como eu disse antes, dá pra aproveitar desse pouco. Afinal de contas, para você poder resolver a equação, ela só precisa ter uma incógnita, na maioria das vezes, tá? Enfim, eu sou Shourouh e esse é mais um vídeo de Made in Abyss. Muito bem, foco, bora lá. Eu meio que tô escrevendo esse vídeo sem um roteiro muito bem elaborado. Praticamente eu tô falando o que vem na cabeça aqui, então me desculpa aí se eu estiver falando muito diferente dos vídeos antigos. Tá. Primeiro, a gente vai catar a informação do filmezinho lá, para poder colocar naquela equação aonde a Nanate é o resultado. E também o que a gente já tem. O que foi mostrado na prática pelo Tio Bon é que para poder acontecer esse processo da bênção do abismo, tem que ser usada duas pessoas, aonde uma vai ter que suportar toda a maldição que antes era equivalente para as duas. Uma vez eu vi no Reddit uns gringos falando: mas isso não faz sentido, isso não sei o que, blá, blá. E isso faz sentido pra vocês, cara? Cara, é claro que faz! Porque o pré-requisito para que isso aconteça é nada mais do que a forte ligação emocional ou até mesmo física entre as duas pessoas. Essas que vão ter que passar pelo processo de subida da sexta camada. No caso, todos os experimentos que o Tio Bon fez que não deram certo, né?
foram porque, talvez, aquelas crianças que ele simplesmente metia o louco e levava embora dando uma de paizão pra alimentar elas com a barra de cereal com gosto de parede e fazer seus experimentos de maluco. Talvez elas só não tivessem a mesma profundidade de emoções e o forte laço que a Nanate tinha por Mitty e vice-versa. Além disso, já dá pra ver logo de cara que um sequela, a própria Nanate, por exemplo, tem essa capacidade sobre-humana de poder enxergar o campo de força do abismo. E talvez isso esteja interligado com um fator mais puxado pro lado animal, bestial. Se lembram daquele vídeo que eu expliquei a verdadeira natureza da maldição do abismo? Aonde eu disse que as criaturas desse fosso gigante podiam enxergar o campo de força e ler as mentes com fluxo de consciência? É justamente disso que eu tô falando. Pra mim, o fato de uma criança ou até mesmo uma pessoa adulta se transformar em um animal com características e aspectos humanos seja mais por conta dessa coisa bestial que é a forma de todo o abismo. Tem outro caso também que eu posso usar para poder complementar essa minha opinião, que é quando o melhor pai do mundo, o Bondrewed, se transforma naquela coisa bizarra, cara. Eu não sei dizer que tipo de bicho peludo ele virou, mas ele virou alguma coisa diferente de um coelho, por exemplo. Então quer dizer que essa natureza bestial, ela transforma as pessoas em animais por algum motivo ainda desconhecido e dá a elas uma capacidade sobre-humana, ou então sobrenatural, chame como você quiser, tá? Mas que transcende completamente a sua humanidade e ainda oferece características únicas. Uma coisa que, tipo, é até meio besta de notar e falar assim pra vocês, mas que exemplifica pra caramba o que eu quero dizer sobre esse traço bestial, é a própria Nanashi correndo de 4. O corpo dela foi alterado para poder se acostumar com esse tipo de coisa. Então, bora voltar para aquela nossa equação. Digamos que nós já temos o X, que no caso seria uma necessidade de ter um laço profundo com a pessoa que recebeu ambas as maldições, restando agora apenas a nossa última incógnita, o Y. Bem, aqui as coisas ficam bem complicadas de novo, né? Por causa da quantidade de informação que é muito pouca. Mas pra mim, chorou. Não sai dizendo por aí que é completamente verdade não, viu, cara? Na moral, isso é uma teoria minha, tá? Pra mim, enquanto uma pessoa precisa receber 2 maldições de uma vez só, a outra ela é poupada e simplesmente reconhecida dignamente pelo abismo. E por isso é dado esse corpo mais animalesco com capacidades especiais. A não ser que esse fator Y, se pudermos chamar assim, né, seja uma espécie de erro ou uma forma de burlar a maldição. Isso ainda dá pra teorizar 1001 vezes, já que estamos completamente no escuro aqui. Mas enfim, pelo menos agora vocês já sabem o que eu já penso sobre isso. Ah, e um extrazinho aqui. Se vocês forem lá na minha aba de comunidade, eu coloquei um postzinho uma vez com algumas curiosidades ainda da época do lançamento do filme, aonde o Akihito em pessoa e a staff do filme se encontraram com os fãs. Só um adendo aqui, eu não tô reclamando e nem nada do tipo, mas eu lembro que nessa época eu tava doido pra ver, tipo, se o povo que tava lá soltava alguma informação super bombástica ou então alguns vídeos massa dele falando sobre a obra. Mas no final das contas não teve nada disso. Então só deu pra poder se contentar com uma fotinha e as informações. Mas olha aí, pelo menos tivemos uma informação tanto quanto suspeita, dita pelo próprio Akihito, aonde pode existir alguns efeitos extras na maldição do abismo que talvez a gente não saiba, mas que atualmente isso é um segredo. Ou seja, pensa comigo, cara. Ou isso já foi mostrado e ninguém percebeu, ou então não foi mostrado e ninguém percebeu. É, basicamente. Eu tenho certeza que em algum momento nós vamos ter algumas informações oficiais sobre isso. Eu só não sei quanto tempo pode demorar até isso começar a acontecer, mas, né? Bom, e aliás, eu tenho até umas teorias doidas montadas na cabeça, aonde a Lisa pode ter se tornado algo, tipo a Nanashi, ou então a Ezreal, ou seja lá que diabo sejam esses caras do Rei Rex da Ezreal. Mas talvez eu deixe isso para um próximo vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu já vou me desculpando, tá? De novo. Eu tô tentando começar a gravar mais sem usar esses roteiros bem elaborados e sem ficar aquela voz robotizada. E eu acho que esse foi um bom teste, né? Foi um vídeo teste pra isso. Obrigado se você ficou comigo até aqui. E eu acho que é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau.